Vou dar uns segundinhos aqui para que a gente possa conectar também com o Facebook. E aí a gente dá início, então, à nossa transmissão. Bom, para quem não me conhece, eu sou a doutora Camila Vidal, sou uma das médicas especialistas do Ceferp. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu particularmente gosto muito de falar, porque é um assunto que tem algumas particularidades, né? E que às vezes gera algumas dúvidas, e com isso, então, a gente consegue esclarecer os principais pontos de dúvidas, quais são essas particularidades, e o que a gente precisa fazer, quais são as opções para a gente fazer esses tipos de tratamento nesses casos específicos, tá? Então, o tema hoje da nossa conversa é justamente a gestação homoafetiva, né? Tanto a gestação homoafetiva feminina quanto masculina. E como a gente comentou agora há pouco, são temas que suscitam, né, muitas dúvidas, muitos questionamentos e muitas também curiosidades, né? Toda a nossa atuação dentro da medicina reprodutiva, ela é pautada pelo Conselho Federal de Medicina, assim como toda a atuação médica em qualquer especialidade, né? O Conselho Federal de Medicina, ele estabelece resoluções específicas para pautar a atuação dos serviços de reprodução humana, tá? E desde 2013 é previsto pelo Conselho Federal de Medicina a possibilidade da gente fazer tratamentos também em casais homoafetivos. Essas resoluções, elas vão sendo atualizadas constantemente, normalmente a cada 2 anos, mais ou menos, em que outras particularidades, como, por exemplo, a gestação compartilhada, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e essas particularidades também vão sendo abordadas e discutidas ao longo das atualizações do Conselho Federal de Medicina, tá? E dentre essas muitas dúvidas, né, que suscitam quando a gente fala sobre o tema, uma das mais comuns, né, uma das principais e mais iniciais, e que a gente recebeu aqui também para as nossas perguntas, inclusive já até aproveitando para falar, a gente recebeu várias perguntas relacionadas ao tema, a gente selecionou aquelas perguntas que consigam abordar de uma forma um pouquinho mais abrangente o assunto, sem necessitar obrigatoriamente de uma orientação individual, que nesses casos precisariam realmente passar por consulta, tá? Então, uma dessas perguntas e dessas, de certa forma, curiosidades, né, foi justamente a questão: mas e o registro do bebê? Fica com o nome de 2 pais ou de 2 mães? Sim, tá? Quando a gente faz um tratamento de reprodução assistida, a gente também precisa fornecer várias documentações de todo o tratamento, né? Detalhando um pouco mais do tratamento, e todos esses documentos vão ser apresentados mais para frente no nascimento do bebê e para o registro do bebê, e esse casal, as 2 mamães ou os 2 papais, vão ter o nome deles na certidão de nascimento. Isso acontece, por exemplo, também com casos em que a paciente ou o paciente faça uma produção independente, onde vai constar no documento do bebê o nome do papai ou o nome da mamãe, tá? Esses direitos de aparecerem dessa forma são garantidos pelo Conselho Nacional de Justiça, já que os bebezinhos nascidos por reprodução assistida, em casais homoafetivos ou não, têm os mesmos direitos, né, do que um bebezinho concebido por uma gestação espontânea ou por outros tipos de tratamento também, tá? E, para a gente facilitar um pouco a abordagem desse tema e toda essa discussão, a gente vai dividir, então, a gente vai falar primeiro de gestação homoafetiva feminina e depois de gestação homoafetiva masculina. Então, dentro da reprodução homoafetiva feminina, o primeiro passo que essas pessoas, que essas pacientes precisam dar, seria principalmente conversar e definir quem é a pessoa que gostaria de fornecer os óvulos, quem é a pessoa que gostaria de gestar,
São elas a mesma pessoa, ou uma pessoa vai fornecer o óvulo e a outra pessoa vai gestar? Todas essas opções são viáveis dentro da reprodução humana, tá? E esse é uma das etapas iniciais ali da gente discutir como é que vai ser feito esse tratamento, tá? E para essa primeira discussão, valem algumas dicas muito importantes. Então, por exemplo, para que a gente escolha qual é a paciente que vai utilizar os óvulos ou que vai doar os óvulos, a gente precisa levar em considerações. Então, qual é a idade dessa paciente, se essa paciente tem história de alguma doença como endometriose ou alguma cirurgia nos ovários, qualquer coisa que possa sinalizar que a gente pode ter dificuldade lá na hora da obtenção desses óvulos, depois da estimulação. E o inverso também é verdadeiro. Ou seja, quando a gente vai pensar na pessoa que planeja receber a gravidez, carregar, né, o embriãozinho, a gente precisa pensar, será que essa pessoa tem alguma condição de saúde que atrapalhe a evolução de uma gravidez saudável ou que aumente o risco da evolução da gravidez? Então, por exemplo, será que essa paciente tem uma idade avançada ou algumas comorbidades que não estão controladas? Às vezes uma diabetes descontrolada. Será que essa paciente tem história de ter feito muitas cirurgias no útero, que também gerariam ali um risco para o desenvolvimento da gravidez? Então, isso ajuda para que as parceiras possam conversar e definir quem vai ser a pessoa que fornece o óvulo, quem vai ser a pessoa que gesta o embriãozinho, né? E diante dessas opções todas de tratamento e de todas essas discussões, a gente também recebeu uma pergunta. Precisamos passar por fertilização in vitro, que seria a FIV, ou pode ser inseminação? Bom, essa é uma dúvida muito comum e a gente pode sim partir tanto para um tratamento de inseminação intrauterina, quanto para um tratamento de fertilização in vitro, né? Então, no caso da gestação homoafetiva feminina, a gente vai precisar recorrer a um sêmen de doador, né? Esse sêmen de doador, ele é obtido através de bancos, existem bancos nacionais e bancos internacionais de doação de sêmen, em que a gente vai filtrar as características que a gente busca, normalmente, então, características semelhantes às pacientes e à família, tá? E a partir dessa seleção, esse sêmen, ele pode ser utilizado tanto para um tratamento de inseminação, quanto para um tratamento de fertilização, tá? Só para a gente recapitular aqui de uma maneira básica, a gente fazer um tratamento de inseminação significa induzir a ovulação de uma das parceiras, no momento da ovulação, pegar esse sêmen e jogar lá no fundinho do útero, tá? Então, o encontro do óvulo com o espermatozoide é lá como numa gestação espontânea. Por outro lado, um tratamento de fertilização é a gente estimular os ovários, buscar os óvulos, encontrar com os embriões no laboratório, então a fertilização propriamente dita é in vitro, no laboratório, e os embriõezinhos formados, eles vão ser colocados no útero da mulher. E aí eles podem ser colocados no útero tanto de quem forneceu o óvulo, quanto da parceira, né? Então, qual é uma primeira particularidade importante que a gente vai lembrar? Se a gente estiver pensando em partir para uma inseminação, a pessoa que vai fornecer os óvulos e que vai gerar o bebezinho é a mesma pessoa, né? Então, o que não tem problema nenhum, desde que essa seja a decisão realmente do casal, tá? Mas para que a gente pense em partir para esse tipo de tratamento, a gente precisa também lembrar que a gente precisa respeitar algumas condições. Então, se essas mulheres estão pensando em partir para uma inseminação, é fundamental que a gente tenha uma avaliação, por exemplo, das trompas, para a gente saber se essas trompas vão permitir que esse encontro aconteça dos óvulos com os espermatozoides que a gente inserir, tá? E é importante também que a gente lembre que a inseminação intrauterina, ela é tida como um tratamento de baixa complexidade. Por quê? Porque o encontro do óvulo com o espermatozoide vai ser lá dentro do organismo da mulher, tá? E como um tratamento de baixa complexidade, se a gente for olhar isoladamente por ciclo, a gente pode ter chances de sucesso menores do que se a gente comparar com tratamentos de alta complexidade, como uma fertilização in vitro, tá? E por que é importante que a gente lembre isso?
Porque, às vezes, quando a gente opta por fazer um tratamento de baixa complexidade, a gente tem que estar pensando a médio prazo, porque a gente vai pensar em chances cumulativas de sucesso. E por que também que é importante a gente pensar isso? Porque se a gente for pensar bem, um casal homoafetivo, feminino ou masculino, não tem nenhum problema diretamente relacionado à fertilidade. Então, muitas vezes, passar por esse tratamento, vivenciar um negativo ou alguma evolução desfavorável, pode ter também um contexto difícil nesse sentido, né? Já que a gente entra para um tratamento muitas vezes mais esperançoso por todas essas questões, né? De não terem necessariamente interferência. Então, é importante que a gente meça também o grau de expectativa na hora da gente optar por um ou outro tipo de tratamento, tá? Recentemente, a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, que é o ASRM, atualizou alguns guidelines sobre os tratamentos e chances de sucesso. Inclusive, ela atualizou algumas orientações referentes à inseminação intrauterina, tá? E nesse guideline publicado pela Sociedade Americana, foi citado, alguns trabalhos mostraram, na verdade, chances um pouco menores de nascimento de bebê quando a gente faz inseminação com sêmen congelado previamente. E quando a gente vai usar... Oi, Lari, boa tarde, Larissa. E quando a gente vai usar sêmen de doador, de banco de sêmen, normalmente esse sêmen vai estar congelado, né? A gente seleciona ali o doador, faz o pedido da amostra, o banco vai enviar para a clínica e esse sêmen vai ficar ali aguardando o momento da gente utilizar para inseminação ou fertilização. E segundo esse guideline da SRM, alguns estudos mostraram chances um pouquinho menores quando a gente usa sêmen congelado, tá? Então, esse é um fator que a gente pode também discutir com as pacientes durante ali a escolha do melhor tipo de tratamento, tá? Então, a gente pode partir para uma inseminação? Pode, desde que a gente entenda as chances de sucesso, quais podem ser as limitações e quais são as condições para a gente partir para um tratamento como esse. E por outro lado, se a gente então não for fazer uma inseminação, a gente pode partir para uma fertilização in vitro, né? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a estimulação de uma das parceiras, podem ser estimuladas ambas as parceiras e a gente fazer a coleta de óvulos de ambas as parceiras também, tá? Essas pacientes, se também cumprirem os pré-requisitos do Conselho Federal de Medicina, podem, inclusive, ser doadoras de óvulos, se tiver também esse desejo, tá? E a partir daí, feita a estimulação, fizemos a coleta dos óvulos, a gente forma os embriõezinhos com o sêmen de doador, e esses embriõezinhos prontos, a gente pode transferir para o útero, tanto da mesma mulher que forneceu os óvulos, quanto para sua parceira, tá? E quando a gente faz dessa forma, então, estimula em uma parceira, forma os embriõezinhos e transfere na outra parceira, isso recebe o nome de gestação compartilhada, que também já está regulamentado e liberado pelo Conselho Federal de Medicina, tá? Então, ambas as opções são possíveis, desde que respeitadas as condições e chances de sucesso de cada uma, tá? E a gente recebeu, ainda com relação a esse tema, uma outra pergunta. Podemos escolher um amigo para doar sêmen? Ele concorda em nos ajudar. Olha, isso é uma situação mais comum do que a gente imagina muitas vezes, né? Porque é natural que as pessoas se solidarizem e queiram participar, e por altruísmo mesmo queiram auxiliar, né, no sonho do casal. Mas, infelizmente, a gente não pode fazer o tratamento com um doador conhecido, né? Uma das recomendações do Conselho Federal de Medicina para que a gente faça esses tratamentos é que a doação do sêmen seja de forma anônima, e é por isso que a gente precisa realmente recorrer aos bancos de sêmen para fazer esse tipo de tratamento, tá? Falamos, então, um pouquinho sobre a inseminação, um pouquinho sobre como funciona a fertilização, sobre o que é a gestação compartilhada, mas a gente pode lembrar também que existe uma terceira opção de tratamento, não só para casais homoafetivos, como para outros casais, que é adotar um embriãozinho, né? E a gente recebeu, inclusive,
uma pergunta diretamente relacionada a isso, em que ela falou: doutora Camila, gostaria muito que abordasse na live a adoção dos embriões, se a clínica possui um banco de embriões, e ela também colocou: no nosso caso, temos uma relação homoafetiva, mas as idades, 42 e 47 anos, os óvulos poderiam ser inviáveis. Teríamos que recorrer a um banco de sêmen e talvez a uma doadora de óvulos, e gostaria de saber se a adoção seria um caminho viável. E é exatamente esse o raciocínio, né? Quando a gente vai fazer um tratamento desse tipo, a gente já precisa realmente recorrer a um banco de sêmen. Em situações que possa ser necessário também a utilização de óvulos doados, caso a gente tenha alguma interferência, como a gente viu, na idade ou na reserva ovariana, uma opção adicional seria a gente fazer realmente o tratamento com embriõezinhos doados, tá? Basicamente, a regulamentação do uso de embriõezinhos doados é a mesma do que para doação de gametas, só o óvulo ou só o espermatozoide, tá? Então, ela também precisa ser feita de forma anônima, tá? E como é que ficam disponíveis esses embriõezinhos para doação e para uma posterior adoção do embriãozinho por esse outro casal, né? Normalmente, esses embriõezinhos, eles são embriões excedentes de um tratamento de fertilização. Então, um outro paciente ou casal passou pelo tratamento de fertilização, formou esses embriõezinhos e ou já engravidou, já constituiu a prole no tamanho que desejaria e não, por conta disso, optou por não utilizar os próximos embriões, ou por outro motivo desistiu da transferência desses embriõezinhos e autorizaram previamente no termo de consentimento: oi, Cida, nossa, tô com muita saudade, viu? Que bom te ver aqui. E autorizaram, então esse casal formou esses embriões, não utilizou esses embriões, eles ficaram congeladinhos como embriõezinhos excedentes, e eles autorizaram, mediante termo de consentimento, a doação anônima desses embriõezinhos. E a partir daí, a seleção, como a gente vai combinar esses embriões, é basicamente o que a gente segue para a doação também de gametas. Ou seja, a gente também vai buscar quais são as características físicas dos doadores desse embriãozinho. Então, tanto de quem forneceu o óvulo, quanto de quem forneceu o espermatozoide. E quais as características físicas da paciente ou do casal que vai estar recebendo esses embriõezinhos nesse momento. E a gente também vai buscar fazer esse cruzamento para transferir. O que é uma coisa interessante da gente lembrar a respeito da adoção dos embriõezinhos é que a gente consegue, com isso, pular, né? Na verdade, não passar por algumas das etapas. Como a gente já vem do embriãozinho pronto, a gente não precisa passar pela estimulação dos ovários, o que gera toda uma logística de idas até a clínica, de ultrassom, uso de algumas medicações que, dependendo do tipo de medicação ou de como for o tratamento, podem aumentar um pouquinho o custo, né, do tratamento, passar ali pelo momento da coleta dos óvulos e da formação em si dos embriões, né? Então, tudo isso, essas etapas a gente pula e a gente vai direto lá para frente, para o momento em que a gente vai preparar o endométrio e, a partir dali, transferir os embriõezinhos para dentro do útero, tá? Então, isso pode mudar muitos fatores no sentido de desgaste, de dificuldade logística e, às vezes, até financeiro, dependendo também do contexto do casal. Tá? Então, eu sugiro para você que mandou também esse comentário, essa pergunta, que você marque uma consulta para que você possa conversar melhor com um especialista, entender como funciona, e entrar depois, né, tirar essas dúvidas relacionadas à parte financeira ou qualquer outra parte que possa ter ficado também, tá bom? Então, é uma opção que a gente sempre tem que ter em mente, né? Então, a gente lembrar, gestação homoafetiva feminina, a gente vai recorrer normalmente a um banco de sêmen, a gente pode utilizar esse sêmen para inseminação ou para fertilização. Pensamos em inseminação, a gente precisa ver se as condições gerais desse casal nos permitem chances melhores de sucesso ou não, ou caso contrário, a gente vai para uma fertilização. Dentro da fertilização, uma ou as duas podem passar pelo processo da estimulação, podendo inclusive ser doadora de óvulos, se preencherem os critérios e se tiverem essa vontade também.
os embriõezinhos formados podem ser transferidos tanto para a mesma mulher que forneceu os óvulos, quanto para a parceira, tá? E aí, falando nessa questão de adoção de embrião, ou da gente pegar o embriãozinho de uma parceira e transferir no útero da outra paciente, surge um assunto que eu também gosto bastante de falar e que ultimamente vem ganhando, né, mais destaque. E a pergunta é assim: a mulher que gera a criança com outro óvulo, a criança herda alguma fisionomia? Que é a mesma coisa a respeito do embriãozinho, né? Então, eu estou fazendo um tratamento com um embriãozinho doado, adotei um embriãozinho. Não tem, teoricamente, a minha carga genética, mas a criança vai ter alguma fisionomia relacionada, né? Isso muda alguma coisa? E aí entra um conceito muito interessante que vem sendo discutido e estudado bastante, que é o conceito da epigenética, né? De uma maneira bem simplificada, para a gente tentar entender o que significa isso. A nossa carga genética, o nosso material genético, ele está dentro dos cromossomos. O cromossomo é como se fosse um espaço onde tivessem vários genes lá dentro. E são esses genes que vão dizer, né, que vão manifestar o nosso fenótipo. Então, meu olho, minha pele, meu cabelo, tudo isso vai estar ali codificado nesses genes, né? Teoricamente, qual é o embasamento da epigenética? É que alguns fatores ambientais, fatores alimentares, emocionais, podem, principalmente no momento lá de vida embrionária, podem interferir na expressão desses genes. Então, se a gente olha a carga genética como um todo, ela não se modifica. Porém, a forma como esses genes vão ser expressos pode sofrer interferência desses fatores. O que é muito interessante, que é justamente da gente pensar em fatores além da genética. Daí vem esse nome realmente de epigenética, né? Ou seja, se a gente fizer um exame, pegar o bebezinho nascido e fizer um teste de DNA, o teste de DNA é exatamente o mesmo, mas a forma como esses genes vão estar se expressando, teoricamente, baseados na epigenética, pode ser diferente de acordo com o ambiente que aquele embriãozinho cresceu e se desenvolveu. E isso é uma coisa muito interessante que vem ganhando, né, muito espaço, muita pesquisa, principalmente para pessoas que vão fazer o tratamento com gametas doados, seja óvulo, seja espermatozoide, seja adotar embriãozinho, e até mesmo em situações, por exemplo, como a gente está discutindo agora, em gestação homoafetiva, né? A gente sabe que já tem todo o compartilhamento ali do óvulo, da gente fazer a transferência no útero da parceira, mas a gente pensar nesse cenário também é uma coisa muito interessante, né? E que ajuda a gente nesse momento para seguir. E outra dúvida que a gente recebeu foi: é possível uma engravidar e ambas amamentarem? Sim, é possível. É importante que esse assunto seja discutido principalmente durante o pré-natal, tá? Para que seja avaliado juntamente com o ou a obstetra quais vão ser as estratégias para tentar facilitar e aumentar as chances de que ambas consigam amamentar o bebezinho nascido lá na frente, tá? Então, falamos um pouquinho até agora a respeito de gestações homoafetivas femininas, e quando a gente entra agora em gestações homoafetivas masculinas, né? Até agora, o que a gente viu? Para a gente fazer um tratamento homoafetivo feminino, a gente precisa, basicamente, escolher um doador e, a partir dali, a gente discutir essas opções de tratamento ou partir, por exemplo, para a adoção de embriãozinho. E no caso do casal homoafetivo masculino, aí, o primeiro passo, a gente vai precisar, sim, de uma doadora de óvulos, nesse caso, né? Mas um passo muito importante e que talvez mais importante, até por ele em antecedência, a gente precisar pensar sobre isso, é que a gente vai precisar de um útero de substituição, né? Que é a barriga solidária, né? Ou seja, a gente vai precisar encontrar uma mulher que tenha capacidade de gerar esse bebezinho para esse casal, né? Para que a gente faça o tratamento
Com o útero de substituição, é importante que essa mulher que vá receber os embriõezinhos, ou o embriãozinho, tenha parentesco de até 4º grau com um dos cônjuges, tá? E é importante que a gente avalie se essa paciente também tem condições de engravidar, se ela não tem nenhuma outra doença que poderia levar a alguma complicação ou algum risco aumentado também durante a gravidez. Tá? É importante a gente lembrar também que a gente não pode utilizar o termo barriga de aluguel, tá? Por quê? Porque a gente não pode ter um caráter comercial, tá? Isso faz parte também das recomendações do Conselho Federal de Medicina, ou seja, essa cessão temporária do útero, esse útero de substituição, ele não pode ter fins lucrativos, tá? Então, outro ponto importante para a gente lembrar do útero de substituição é a respeito da parte psicológica. A gente falou muito da parte clínica, então, essa mulher precisa ter parentesco, ela precisa ter a saúde para poder realmente gestar e desenvolver a gestação com segurança, né? Mas é importante também que todos os envolvidos passem por avaliação psicológica nesse caso do útero de substituição. Tá? Então, tanto o casal homoafetivo diretamente, quanto a pessoa que vai ceder o útero, e se essa pessoa é casada ou está em união estável, ela também precisa tanto concordar com o procedimento, quanto passar por avaliação psicológica, tá? Isso é muito importante para que todos os envolvidos tenham mais tranquilidade e mais segurança, né, para passar por todas essas etapas aí do tratamento, do nascimento do bebê, do pós-parto também, tá? E com relação ao útero de substituição, a gente recebeu uma outra dúvida, que é, a mulher que vai fornecer o útero pode ser parente de qualquer um dos dois, independente da origem do sêmen? Sim, vocês sendo considerados um casal, fazendo o tratamento juntos como casal, essa pessoa precisa ter parentesco com qualquer um dos dois cônjuges, tá? E esse parentesco, lembrando mais uma vez, precisa ser até 4º grau. Então, é até prima, tá? E falando também de útero de substituição, é importante que a gente lembre que esse não é o único tratamento que vai ser necessário ou que pode ser necessário, um útero de substituição, né? Outras pacientes em outras situações também podem usar esse tipo de tratamento. Por exemplo, como a gente discutiu algumas lives atrás, a respeito de alterações uterinas. Se a gente está diante de uma agenesia uterina, ou seja, essa mulher não teve a formação do útero ou precisou passar por uma cirurgia e retirou o útero, por exemplo, outras alterações anatômicas uterinas mais graves e até mesmo doenças não necessariamente relacionadas com a reprodução. Então, por exemplo, se a gente está diante de alguma mulher que tem doenças cardíacas graves ou doenças renais graves e que possam descompensar na gravidez, a gente pode discutir, caso a caso também, a indicação de um útero de substituição, tá? Então, essa foi uma das etapas mais importantes. A partir daí, a gente precisa identificar uma doadora de óvulos, né? Tanto para a doação do sêmen, quanto para a doação de óvulos, ela é feita de forma anônima, tá? No caso da doação de sêmen, nos casais homoafetivos femininos, já é mais estabelecido toda essa questão dos bancos nacionais, internacionais. Quando a gente fala em doação de óvulos, existem alguns bancos internacionais, tá? Mas a maioria dos tratamentos é feito com óvulos de doadoras que passaram pela clínica, tá? E aí essas doadoras, ou elas fizeram uma doação voluntária, em que elas se submeteram ao tratamento unicamente para fornecer óvulos para doação, ou uma doação compartilhada, em que elas fizeram o tratamento e dividiram parte dos óvulos para elas e parte para doação, mas também de forma anônima, tá? Então, dá para recorrer a bancos de óvulos em casais homoafetivos masculinos? Existe também, mas ainda não é o mais comum. Normalmente, o mais comum é que a gente faça com doadoras que passaram pela clínica, doando voluntariamente ou doando de forma compartilhada, tá? E quando a gente pensa, então, que a gente vai utilizar óvulos doados e que esses óvulos doados precisam também respeitar o anonimato,
a gente vai pensar, então, que nesse tipo de pacientes, nesse tipo de tratamento, a gente só vai poder optar pela fertilização in vitro, né? A gente não tem como partir para opções de baixa complexidade, já que, nesse caso, a gente precisa respeitar o anonimato da doadora de óvulos, né? Oi, Karen, tudo bem? Boa tarde, que bom que você está por aqui. Um abraço para vocês, viu? Vocês devem estar passando mais frio que nós aqui em Ribeirão. Então, como a gente precisa respeitar o anonimato da doadora dos óvulos, a gente precisa realmente partir para um tratamento de fertilização in vitro, tá? Feito isso, então, identificamos uma pessoa para ser o útero de substituição, fizemos toda a avaliação, então a gente avaliou a parte clínica dessa mulher, ela está apta para receber o embriãozinho, a gente tem avaliação psicológica de todos os envolvidos, de que está tudo bem. A partir daí, eles também vão definir quem é a pessoa que vai fornecer o sêmen, e a partir desse fornecimento, dessa seleção dos óvulos, né, de doador compatível, a gente vai formar os embriõezinhos, através da fertilização in vitro. Formados esses embriõezinhos, eles vão ser transferidos para o útero de substituição. Normalmente, para a gente fazer esse tratamento, a gente também vai preparar o útero dessa mulher depois para receber o embriãozinho para gestação, tá? Nos dois casos, é importante a gente lembrar. Oi, Angélica, boa tarde. Que bom ter notícias de vocês, mesmo que por aqui. Nos dois casos, então, tanto em gestação homoafetiva feminina quanto masculina, durante o tratamento, todas essas avaliações e os passos do tratamento vão gerando documentos, termos de consentimento, que vão precisar depois ser apresentados ao longo da gestação e nascimento do bebê para o devido registro do bebê mais para frente, tá? Por exemplo, nos casos de tratamento de casais homoafetivos masculinos, eles precisam dessa documentação toda, inclusive para o momento quando a mulher vai internar para ganhar o bebê, né? Até porque quem interna é a paciente cedente, né, do útero, o útero de substituição, e sem nenhuma documentação, quando o bebezinho nasce, é emitido um formulário que é a DNV, que é a Declaração de Nascido Vivo, né? E se a gente interna sem nenhum documento, sem nenhum, nada que está ali comprovando, né, tudo isso, essa declaração de nascido vivo, ela é emitida em nome da parturiente, ou seja, da pessoa que internou para ter o bebê. Agora, se tudo isso que a clínica já fez, né, toda essa parte de documentação, que o casal também já está com tudo isso dado andamento ao longo do pré-natal, é muito simples, porque todos esses documentos também são emitidos em nome do casal, que são realmente os pais do bebezinho, tá? Então, tanto para a declaração de nascido vivo, quanto para o registro realmente dessa criança depois, e que vai lá ter lá o nome dos papais ou o nome das mamães, tá? Eu vi aqui que a gente foi recebendo algumas dúvidas, mas são dúvidas um pouco mais diretas, né, mais individuais de cada caso. Então, por exemplo, a gente recebeu uma pergunta tem alteração genética e o meu marido tem alteração genética, eu e meu marido. Qual é o melhor tratamento? Então, é mais difícil da gente indicar sem a gente conhecer o contexto de vocês, né? A gente sabe que quando existem alterações genéticas, a gente precisa avaliar a possibilidade de fazer uma fertilização e estudar a genética do embriãozinho também, tá? Mas para que a gente saiba se isso é viável, se isso vai trazer chances de sucesso para nós melhores ou não, se essa condição é pesquisável ou não, enfim, todas essas alterações, a gente precisa de um pouco mais de informação, então precisa realmente que você passe por uma consulta e uma avaliação individualizada de cada caso, tá bom? Vou ver aqui se vocês têm alguma outra dúvida. Deixa eu ver, eu estou acompanhando aqui e no Facebook, tá? Então, às vezes, por isso que eu vou parar um pouquinho para ler os outros comentários também. Se pode trocar a barriga no meio do tratamento? Eu imagino que seja a respeito de barriga solidária, né? A gente pode, então, assim, começamos, a princípio, a gente tinha
a possibilidade de seguir com uma pessoa que respeitasse essas condições, mas por algum motivo não deu certo, ou a pessoa desistiu, ou houve algum outro contratempo, é possível que a gente faça essa troca, desde que a gente encontre outra pessoa que também cumpra esses pré-requisitos, né? E aí a gente vai precisar reiniciar todas essas etapas, tá? Então, a gente viu aqui que a gente precisa procurar e fazer toda a avaliação. Será que essa pessoa tem condição de se submeter a um tratamento de reprodução, à gestação, ao parto, ao pós-parto? Será que essa pessoa tem história de alguma doença que a gente precise controlar? A avaliação psicológica. Então, tudo isso que a gente tiver feito para preparar a primeira pessoa que não deu andamento por algum motivo, a gente vai precisar também fazer com a outra pessoa que cumpra esses pré-requisitos, tá? Mas é possível, sim, que a gente faça essa troca desde que antes, né, do momento, logicamente, da transferência dos embriões, tá? E desde que a gente cumpra os pré-requisitos necessários, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, se a gente tem mais alguma outra pergunta que a gente consiga responder. Ah, Cida, eu li a sua pergunta agora aqui, porque eu vi a tradução, que a Carol, nossa gerente de comunicação, fica por trás aqui ajudando a gente, né? Mas agora eu estou lendo a sua pergunta aqui no Instagram, e eu já entendi. No meio do tratamento, pode ser mudado para esse útero de substituição, caso o tratamento não dê resultado? Alguns cenários podem justificar da gente precisar mudar, em vez da gente transferir no casal, né, no caso na mulher, da gente fazer o tratamento para útero de substituição. Então, alguns cenários que sinalizem alguma dificuldade ou impossibilidade de prosseguir com a transferência no útero da mulher podem justificar, sim, a mudança para um útero de substituição, tá? Mas eu sugiro que você também marque de conversar para ter um pouco mais de detalhes, né? E de individualização, assim, de quais seriam esses critérios e quais as estratégias poderiam ser adotadas, enfim, né? Discutir o seu caso com mais particularidades, tá? Mas algumas situações que gerem dificuldade para o útero de receber e desenvolver uma gravidez, podem sim sugerir o uso de útero de substituição, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma outra coisa para a gente adicionar nesse momento. E eu acho que era isso, pessoal. É um tema um pouco mais amplo. Oi, Cris! Que delícia que você chegou! Passando um frio vocês aí também, né? Um abraço para vocês, viu? Então, é um tema mais amplo. A princípio, a gente aborda um pouco mais... Ai, que delícia, então, Cida, a gente fica à disposição, viu? Eu e toda a equipe também. É um tema um pouquinho mais amplo, então a gente aborda um pouco mais uma noção geral, para a gente entender o passo a passo de cada um deles, e com isso tentar tirar algumas das principais dúvidas, né? Deixo à disposição aqui todos os nossos canais de comunicação para qualquer outra pergunta que vocês possam ter, que a gente possa auxiliar nesse momento de tirar dúvida também, tá? Ou sugerir outros temas também para a gente ir discutindo conforme o interesse de vocês, tá bom? E é isso. Por hoje, então, vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima.